Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Carilana Signorini, sou podóloga e mentora e tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre ficha de anamnese. Então, se você ainda não me conhece, vai lá no Instagram, no @Carilana Signorini e vai me conhecer um pouquinho mais e também já aproveita e deixa aqui o teu like, já começa se inscrevendo aqui no canal, porque a gente vai começar a trazer mais conteúdos para você sobre podologia. E aí, para que você possa receber a notificação desses conteúdos, vai ser muito importante você se inscrever aqui e deixar o seu joinha pra gente, até para saber se você gostou desse conteúdo ou não, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre ficha de anamnese e fica até o final que eu tenho um presentinho para você. Então, hoje eu vou passar para vocês algumas informações, né, importantes de como que eu procedo aqui na clínica, como que eu treino as minhas meninas sobre ficha de anamnese. Então, a gente tem aqui o nomezinho, né, ficha de avaliação da clínica Masterfit. E aí, os dados de como que a gente procede, tá? São duas folhinhas que a gente usa. Isso foi uma adaptação minha feita. Nesses últimos anos eu venho adaptando a ficha de anamnese, então eu tô sempre incluindo, complementando, porque é algo que tá sempre mudando e às vezes a gente, né, conforme o perfil do paciente vem vindo, vai mudando, a gente também vai alterando algumas coisas, porque a ficha de anamnese nada mais é do que um documento do paciente, é o prontuário do teu paciente, tá? Então, é muito importante isso aqui ser guardado. Ah, paciente não vem mais, você tem que ter guardado isso, arquivado, para que em algum momento você venha precisar, ou por uma questão jurídica, ou porque o paciente volta para você, ou às vezes também, vamos dizer que você fez um tratamento aí com o teu paciente durante um período e ele precisou se mudar, né? Mudou de cidade, mudou de estado e ele vai precisar dar continuidade nesse tratamento. Então, você pode e deve, né, fazer o xerox dessa fichinha para ele, para que ele leve para o próximo profissional, né? É direito do paciente ter acesso a informações do prontuário dele, então você pode estar fazendo o xerox. Você não pode dar esse documento para ele, porque esse é seu para você arquivar lá no teu negócio, tá? Na sua clínica, mas você pode sim dar o xerox para ele, tá? Então a gente começa essa ficha com os dados pessoais de nome, data de nascimento, contato e indicação. Nome completo é muito importante, a data de nascimento e o contato para vocês às vezes estarem alinhando, porque a gente tem pacientes que têm nome parecidos, nomes repetidos, através ali da data de nascimento, do telefone que você vai encontrar ele nos arquivos, né? Nós trabalhamos hoje com agenda online, certo? Então é lá nessa agenda online que às vezes vai ter lá um nome parecido, nome e sobrenome. A gente tem vários pacientes que têm nomes parecidos, às vezes um sobrenome que muda. E aí a gente tem que ir lá no contato dele para achar, para ter certeza, né, que a gente tá agendando a pessoa certa. E também a indicação. Da onde está vindo esse paciente? Esse paciente está vindo do Google, está vindo do Instagram, está vindo de uma indicação. Hoje a gente tem uma rede de pacientes que são familiares, são amigos, um falou para o outro, né? Então, para a gente se filtrar, saber da onde está vindo o nosso paciente. Está vindo lá do Google, tá? O Google, né? A gente trabalha no orgânico, ele está te dando o resultado. Aqui funciona muito bem o Google, tá? Depois disso, a gente entra no histórico do paciente. No histórico do paciente, a gente vai fazer algumas perguntas um pouco mais pessoais, tá? Então, a gente tem aqui a profissão. É muito importante eu saber qual a profissão desse paciente, com o que ele trabalha, né? Porque, dando um exemplo, vamos dizer que ele trabalha em obra, né? A pessoa é um engenheiro civil ou trabalha ali em obra. Então, ele vai fazer um procedimento de espicolectomia e a gente precisa que esse pé seja mais livre de calçado fechado. Mas entendo que ele trabalha em obra, ele é um engenheiro civil. Então vocês imaginem essa pessoa que trabalha em obra, né? Ele tá com um sapatão e aí eu preciso que ele fique com o pé livre. Mas ele não tem como ir para essa obra sem o sapatão. É mais seguro o uso do sapatão. Então eu preciso alinhar o tratamento dele, né? Como que vai ser o pós-atendimento, alinhando com a profissão dele. Então, o calçado que ele mais usa é o calçado mais fechado, é um calçado aberto, é com salto, não tem salto, é sandália havaiana, né? Estilo havaiana, chinelo, é escarpão. Então, eu preciso entender qual é o calçado que ele mais usa para alinhar com a queixa dele.
Outra coisa muito importante é o tipo de meia. Essa meia é esportiva, essa meia é social, então o paciente precisa usar meia social na rotina dele e ele tem uma micose plantar. E a gente sabe que para micose plantar a meia social ela é medonha porque ela não deixa esse pé transpirar, então a tendência é piorar. Então, para alinhar o tratamento desse paciente, eu preciso saber o tipo de meia que ele usa. Um outro fator muito importante é o número do calçado. Então, por exemplo, a gente teve agora uma situação de uma paciente que ela está em tratamento, onde durante 3 anos ela usou o calçado um número maior, porque alguém falou para ela que a única forma de resolver a dor era usando um número maior, e ela tomou aquilo como verdade, e ela foi usando o calçado um número maior. E aí, chegou aqui na clínica, ainda com dor, e aí acabou que a gente começou um tratamento com órtese e depois de 1 mês ela não sentia mais dor. Certo que esse tratamento ele tá em andamento, ele ainda tem um período para vir, mas entendam que ela usou por 3 anos calçado um número maior porque alguém falou para ela que era a única forma de resolver o problema dela, quando na verdade não resolveu nada. Então a gente está conversando com o nosso paciente sobre o calçado, a numeração também é importante. Se faz alguma atividade física, qual é essa atividade física que essa pessoa faz, né? Para entender a queixa que ela está trazendo, se tem alguma relação com a atividade que ela está fazendo. Então, atividades de alto impacto, usa muito pé, muita ponta de pé, onde que é essa dor, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento também. Depois disso, a gente começa na parte de patologias. Então, esse paciente, ele tem diabetes, tem pré-diabetes, é hipertenso. Uma questão muito importante que acontece muito aqui na clínica é o paciente ser hipertenso e ele dizer que não é hipertenso. E na verdade ele toma medicamento. Ele fala, não, mas está controlada. Ele toma medicação para pressão, ele é hipertenso. A questão é que ele está com a pressão controlada por conta do medicamento, mas ele é hipertenso. Então a gente tem que marcar ali um xizinho, né, na hipertensão. É hipotenso, faz uso de marca-passo, pra gente isso é muito importante. Se você trabalha com laser, né, a gente não pode usar laser em paciente com marca-passo, então muito importante a gente saber disso. Se tem alguma cardiopatia, se tem problemas de convulsão, problema circulatório, se tem algum antecedente oncológico, se está em tratamento oncológico, pra gente é muito importante. E a gente entra também num assunto bem delicado, que é a questão das doenças transmissíveis. Então, pra gente é muito importante saber se o nosso paciente tem hepatite B, hepatite C, se ele tem HIV, né? Até pra gente poder conduzir esse atendimento. Se você não se sente confortável de estar perguntando para o seu paciente sobre doenças transmissíveis, né? E às vezes o paciente também não se sente à vontade de falar, muitas vezes a pessoa pode ter e ela não fala que tem por vergonha, né, que pode acontecer e tá tudo bem, a gente tem que respeitar o paciente. Minha dica é, tá, como que eu lido com isso? Para quem já me segue, já me conhece, sabe que eu sou técnica de enfermagem, faço graduação de enfermagem, trabalhei aí por 11 anos na área hospitalar, né? E eu aprendi lá no meu curso, isso lá 18 anos atrás, que a gente sempre deveria tratar o nosso paciente, né, como se ele tivesse uma doença transmissível. Então, por exemplo, se você tem um procedimento que precisa ser usado luva, use luva, precisa do óculos, use o óculos, use a máscara. Se você usar os seus EPIs corretamente, você não tem risco de se contaminar. Então, por isso que eu trago isso. Se você tratar todas as pessoas como se elas tivessem uma doença transmissível, a gente já cuida da nossa saúde. Então é um amor a gente. Se você se ama, você se cuida. Então você usa a luva, você usa a máscara e você usa o óculos, tá? Se possui alguma alergia, né? E eu deixo um espacinho aqui para outro, se ela tem algum outro problema de saúde fora esses que eu anotei aqui. E se faz uso de medicação contínua. Então, uso de medicação contínua também é muito importante a gente saber. E às vezes o paciente vai falar assim pra você, eu não tomo nenhuma medicação. Mas aí você pergunta assim, tá, e uso de vitamina, suplementação, faz, né, algum uso? Aí ele vai te falar, sim, eu tomo vitamina D, eu tomo whey protein, eu tomo creatina. Então, normalmente nesse momento é legal a gente tá perguntando, porque também é importante, né? Eu tomo lá meu suplemento de A a Z,
eu tomo B12 cada tanto tempo, então é legal vocês estarem anotando, porque não é um medicamento, né, tipo, tá suplementando, né, que tem a gente usa aqui a suplementação da Elskin, né, então, por exemplo, ele não é um medicamento, mas ele é um suplemento, então é importante a gente anotar ali para saber, porque normalmente os pacientes tomam vitamina D, tomam ômega 3, então é legal a gente ter isso anotado, tá? Se já fez alguma cirurgia do joelho para baixo, né? Quanto tempo faz, se fez, né? Qual o motivo? Porque às vezes a gente pode ter uma alteração na pisada por conta de uma cirurgia no tornozelo, então a gente precisa orientar esse paciente porque está relacionado, aquela dor específica está relacionada a essa cirurgia, então às vezes a gente tem que encaminhar, né, para um fisioterapeuta, para uma avaliação postural, então é muito importante isso. Quando fez a última coleta de exames laboratoriais, né? É importante saber como está a saúde desses pacientes, né? Então, quando tem uma espícula, né, que não está cicatrizando, então é muito importante a gente ter essa informação, tá? E quando fez a última coleta, se faz tempo, orienta, seria interessante você buscar um profissional, né, para estar fazendo esse acompanhamento. É importante a gente anualmente estar fazendo para saber se estava tudo bem, tá? Outra coisa muito importante que a gente precisa ter na nossa ficha, a gente precisa perguntar para o paciente é o âmbito intestinal dele, como que é a alimentação desse paciente. Para nós que trabalhamos com onicomicose, gente, isso é muito importante, saber do hábito intestinal desse paciente, se ele tem um consumo de açúcar excessivo, como que é a rotina dele, né, do organismo dele. Pra gente isso também faz total diferença, tá bom? Depois disso, né, eu entro para a partezinha de trás, a gente tem uma continuidade aqui na frente, que aí são o que eu observo, mas essa parte do exame clínico, né, formato de pé, formato de unha, as podopatias, normalmente eu entro depois, eu anoto depois que eu finalizei o atendimento, porque às vezes eu tô vendo, mas depois que eu mexo, né, eu consigo entender melhor o que tem ali. Então aqui eu deixo para depois, tá? Feita essa parte aqui do hábito intestinal, coloco as observações, eu vou para a parte de trás, que é onde eu faço as minhas anotações, tá? Então, aqui eu tenho 3 perguntinhas que eu tenho de praxe fazer para o paciente, que é qual o motivo pela procura do atendimento, então por que ele veio buscar podologia, ele veio para uma prevenção, ele veio porque ele tá com dor, a gente escuta muito, né? Vou dar um exemplo aqui, eu faço manicure cada 15 dias e eu tô sempre com dor e eu tô cansada de sentir dor. Ou, eu tenho o costume de cortar a minha unha em casa e tinha um corinho, que nem eles falam, né? Tinha uma pele ali, eu puxei, rasgou e inflamou e aí eu tentei cortar a unha para melhorar e piorei. Então isso você vai anotar ali conforme o paciente te contou, você vai escrever do jeitinho como ele te passou, tá? A segunda pergunta é qual o seu objetivo pela busca do atendimento? Gente, isso é muito importante porque, vamos dizer no caso de onicomicose, a pessoa tem onicomicose, micose plantar há muitos anos. A gente pega onicomicose com mais de 20 anos. Ela já fez de tudo, ela já passou de tudo e ela tá de saco cheio porque nada deu resultado, mas alguém falou pra ela sobre você. Vai lá na Carilena, vai lá na Maria, vai lá na Joana que ela vai resolver o teu problema. E aí você precisa anotar qual é o objetivo dela. Ela quer se curar daquilo ali, ela veio só ver qual é a instrução, qual é o objetivo dela, né? O meu sonho é poder fazer uma francesinha. Eu tô cansada de pintar minha unha de vermelho para esconder essa mancha escura, porque tem um descolamento, ali já tem uma contaminação de pseudomonas, tá medonho o negócio, né? E aí o sonho dela é fazer uma unha de francesinha. E aí você vai botar ali qual é o objetivo dela. E depois as anotações profissionais. Então a avaliação, né, o que eu tô vendo ali eu gosto de anotar. E o protocolo que eu vou sugerir, né? O que a gente combinou. Então aqui eu faço as minhas anotações e eu também tenho eu não trouxe, deixa eu pegar, peraí. Voltando aqui rapidinho, então olha só, eu não tenho aqui em cima, porque a clínica agora tem 2 andares, né? Então ficou no andar de baixo, mas eu tenho as anotações, tenho os meus bloquinhos, né? Os receituários, alguns já meio pronto, né? Outros eu faço à mão. Então a gente tem, né, esses tratamentos onde a gente coloca, né, as orientações. Então eu escrevo na minha fichinha o que a gente combinou
E aqui eu entrego para ele o protocolo sugerido, né? Então aqui a gente tem de cuidados, tratamento de onicomicose, os cuidados home care, como é que vai ser. Então aqui tá o meu protocolo para ele, certo? Então entrego para ele escrito valores, tá fechando o pacote, né? Vai fazer tratamento de laser, são quantas unhas, quanto que é o valor. Então isso tudo eu anoto, né? E depois entrego o paciente levar para ele visualizar, gente, vale muito a pena. Eu não tinha costume de entregar, né? Eu tinha costume de falar para ele, só que ficava assim, e depois ele já esquecia. E quando você dá anotado, isso te dá mais credibilidade, ele entende do protocolo, ele tira as dúvidas, né? Se ele vai para casa pensar, e aí depois ele te chama para perguntar e normalmente fecha. Foi a melhor coisa da minha vida, tá? Então, feito isso, eu volto para a parte da frente, tá? Onde o que eu vejo, eu já posso estar anotando aqui, né? Tipo, eu tô vendo que ele tem onicomicose, então eu já marco. As unhas que eu tô vendo que estão, eu já marco. Mas depois, no final do atendimento, eu gosto de complementar essa parte aqui, tá? Mas antes de eu entrar em atendimento direcionado, né? De fazer ali o atendimento em si, vou fazer a limpeza, eu sempre peço para ele ler essa partezinha aqui, a gente coloca a data e ele assina e eu assino, tá? O que fala aqui, tá? Eu sempre falo, ó, aqui é para te ler e depois assinar. Eles normalmente não leem, tá? Eu até brinco com eles, ó, você tá passando todos os teus bens para mim e tu não vai ler, tu tem certeza? Falo até na brincadeira que as pessoas têm preguiça de ler mesmo, tá? Então isso é muito normal. Então, o que diz aqui, pessoal? Declaro que todas as informações fornecidas por mim nessa avaliação podológica são de minha responsabilidade legal e verídicas. Declaro cumprir com as normas e procedimento home care que me forem solicitadas para o bom andamento do tratamento. Cumprirei com os horários agendados e, na impossibilidade de comparecimento, avisarei com antecedência mínima de 24 horas. Autorizo o uso de imagens de foto e vídeo do meu tratamento com fins terapêuticos e portfólio virtual, tá? Então, feito isso, né? Eu sempre falo, ó, isso aqui é um documento, você tá assinando para mim que você está cumprindo com esse parágrafo e que as informações a mim dadas são reais, tá? São verdadeiras, porque, por exemplo, tem um paciente que já me omitiu que tinha diabetes. E ele não cicatrizava, e aí a filha vem conversar comigo e fala, mas ele é diabético. E eu, oi? Ela disse, não, realmente ela não fala que tem diabetes porque ela não aceita, então ela não fala, tá? Feito isso, vou fazer meu atendimento. Vamos dizer que aqui foi só uma avaliação, né? Tá tudo certo, tá tudo prontinho, já passou as informações pro paciente, ok. Vamos dizer que tu vai começar o teu atendimento. Então, tu faz o teu atendimento, faz tudo que tem que ser feito, passa o protocolo, o paciente, né, vai embora ou não. O ideal é que você finalize aqui. Então, o que eu coloco aqui na segunda folha, tá? Aqui eu tenho uma folha também frente e verso. Na frente eu tenho do 1 ao 12 e atrás do 13 ao 24. Então, eu tenho espaço para 24 atendimentos, tá? O que é o correto? Coloca a data, você vai escrever aqui o que foi feito com ele durante o procedimento, ele assina uma rúbrica e você uma rúbrica. E aí depois arquiva, né, para o próximo mês. Gente, isso aqui é muito importante porque, como que foi o atendimento? O que você fez? Você anotou, colocou órtese, não colocou órtese, lesionou, não lesionou, tinha muita onicofose, tinha calo subungueal, ele iniciou algum tratamento com algum produto específico, indiquei lá um hidratante X, coloca aqui, início do creme X, tá usando antifúngico, qual antifúngico ele tá usando? Porque quando ele retornar, gente, eu atendo mais de 100 pessoas no mês, vocês acham que eu vou lembrar tudo de todos? Muitos eu lembro, mas de todos eu não lembro mais, não consigo, é impossível, tá? Não tenho os neurônios, né, pra isso. Eu não tenho. Então, o que eu coloco aqui? Eu anoto e quando meu paciente vem no mês seguinte, eu já bato o olho aqui, tá, aconteceu isso, ele tá usando isso, fulano, tá usando tal coisa? Eu particularmente gosto de perguntar para ele assim, pro meu paciente, né, fulano, como que tá sendo em casa o teu tratamento? Tá conseguindo fazer uso? E aí eu peço pra ele me contar. Porque se você disser assim, ó, tá usando antifúngico? Tô, e ele tá aqui no celular, tá? Chamem ele pra vocês. Esse paciente que tá no celular, ó, consegue me dar uma atenção agora que eu preciso conversar contigo?
é bem de boa. Tem que falar, porque senão eles ficam aqui, ó, e não respondem, tá? E aí eu peço pra ele me dizer como que tá sendo a experiência, como que ele tá lavando o pé, qual produto ele usa pra lavar o pé, qual o antifúngico. Às vezes eu pergunto, mas ele é aquele que tu me indicou, qual que eu te indiquei? É um que tem tampa laranja. Eu falei, tampa laranja eu não tenho. Não? Não. Já aconteceu? É um azul, mas eu não tenho nenhum produto azul. Kari, não me lembro. Gente, ele não sabe nem o produto que ele tá usando, ou seja, ele não tá usando. Porque se ele pega na mão todo dia, como é recomendado, ele vai lembrar. Então isso é muito importante, tá? Porque aí às vezes ele vai ficando sem jeito, ele fica com vergonha, aí né, no mês às vezes ele não lembra exatamente como que é para ser feito, você passou as suas orientações com toda excelência, mas pela correria ele acabou esquecendo, e aí você traz cada atendimento, você vai trazendo para ele isso até que ele vai criar o hábito, ele vai aprender e vai fazer bem direitinho, tá? Então, basicamente, meus amores, de ficha de anamnese, eu acredito que era isso que eu queria conversar com vocês, tá? É um documento importante, esse aqui é o prontuário do paciente. Observem que quando vocês vão em algum profissional da área da saúde, né, médico, vamos usar como exemplo, tu chega lá no teu médico que tu vai há 2, 3, 4, 5, 10 anos, ele pega o teu prontuário e ele lê a tua ficha e aí antes de você entrar muitas vezes, ou quando você entra, ele olha a tua ficha e, né, você tava assim, 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 ele tem tudo documentado. Nós somos da área da saúde. Podóloga, tu é da área da saúde, então faz as coisas do jeito certo. Eu, por muitos anos, eu não fazia ficha de anamnese. O paciente vinha no primeiro atendimento, eu fazia a ficha e eu nunca mais anotava. Eu fazia tudo e não fazia nada. Eu era aquela podóloga que era manicure, que era pedicure, que era cabeleireira. E no fim eu fazia tudo e não fazia nada. E quando eu realmente me determinei, e sabia que não estava fazendo certo, isso que era o que mais me judiava, porque eu dizia assim, cara, eu tenho que fazer, e eu não fazia. Só que eu tinha poucos clientes de podologia, então eu acabava lembrando. Só que a demanda foi aumentando e começou a acontecer situações de eu não lembrar mais. E aí as minhas fichas tinha meses que eu fazia, tinha meses que eu não fazia, tinha meses que, sabe, virou uma bagunça. Eu falei, não, eu estou determinada a acabar com isso. Então hoje a ficha de anamnese é algo que pra mim é muito sério, é um documento, gente, é documento do teu paciente, a gente é obrigado a fazer, não é porque a Carilene está falando, não. A gente é da área da saúde, então a gente tem que agir como tal. A gente quer ser visto como profissionais e a gente é, só que a gente tem que atuar como profissional. Então imagina o teu paciente ver, né, que você tá ali anotando, dedicada, ele vem assinando, gente, eles olham e aí eles estão vendo tudo que tá acontecendo, você tá mostrando segurança para ele, você tá mostrando que ele tá fazendo valer a pena o investimento, porque tá aqui, ó, tá tudo anotado. Quando que ele começou a órtese? Não me lembro agora, faz 3 meses ou faz 5? Meu Deus, que mês que eu botei a órtese e agora? Vocês nunca passaram por isso? Eu já. Eu queria cortar meus pulsos. Mas hoje isso não acontece mais. Então tá aqui, aplicado órtese de fio tal, em tal dedo, né? No alto, segundo artério. Lesionei, gente, paciente que vem e você lesiona, eu espero que você não lesione, mas a gente sabe que pode acontecer. Então, se lesionou, anota que lesionou, que aplicou laser, quantos joules, foi vermelho, foi infravermelho, fez analgesia, não fez, curativo, com o que fez o curativo? Anotem para vocês lembrarem o que vocês fizeram, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido clareza, né? Se você quiser comentar aqui, vai ser bem importante. E se você quiser ter essa ficha de anamnese aí para você editar na sua clínica, botar sua logo, né? Botar o nome da sua empresa, né? Aqui tem os pezinhos, então eu marco nas unhas que estão contaminadas. Tem verruga, onde no pé que é essa verruga, tem micose plantar, eu pinto. Então, se você quiser ter essa ficha aí pra você, é só você entrar lá no Instagram, no meu direct e me escreve ficha de anamnese. Eu vou mandar manual pra vocês, porque eu ainda não sei mexer em todas essas ferramentas tecnológicas, chegaremos lá, né? Hoje eu faço tudo muito eu sozinha aqui, de gravar, editar e assim. Então, assim, manda lá pra mim, ficha de anamnese, que eu vou te mandar o documento em Word, tá? Pra você receber aí, pra você poder editar e fazer dentro desses padrões e também aumentar, tirar, acrescentar aquilo que você quiser,
tá bom? Então, eu tô passando com muito carinho, com muito amor pra vocês esse treinamento. Esse treinamento é o mesmo que eu tô passando pra minha equipe. E, né, quando eu decidi gravar pras meninas esse treinamento, eu pensei, cara, eu acho que tem muito mais podólogas além da minha equipe precisando ter esse conhecimento, ouvir um pouquinho da importância que é este documento, que é a ficha de anamnese. Então, eu espero que tenha feito sentido. Se fez sentido, deixa aí um likezinho pra gente poder também saber se tá fazendo sentido, e também pro YouTube, né? Para as ferramentas estarem indicando para outras pessoas, tá? Um beijo grande, bem carinhoso, e até o próximo vídeo do Podo Educa.